Me parece que tá faltando, poeta Túlio, querência, aquele ímpeto, aquela flama, mas não é só isso que falta. Também eu acho que, acho bem de eu combinar, ele tá com dificuldade de encontrar onde o Paquetá vai jogar nesse time. Desde que o Paquetá entrou no meio de campo do Flamengo, a gente viu hoje, inclusive até confirmei, né, vendo nas redes sociais a análise que eu tinha feito aqui no intervalo, o time com meio de campo com muito espaço, né, o time não tem compactação, e o time do Flamengo tá perdido. O Felipe Luiz tá perdido, porque é um Paquetá, um cara que veio caríssimo, o cara veio pra ser titular, você tem que arrumar um lugar pra botar pra ele jogar. E não tem. Quantas vezes você falou o nome do Paquetá hoje? Olha que hoje ele jogou de 8 ali, que, né, teve aquele jogo com o Sampaio Corrêa, que ele foi muito bem e tal. Falou, posição do Paquetá, né? E também, porra, a gente jogou sem um atacante na primeira etapa, né? Essa coisa assim, quanto tempo que o Felipe Luiz tá treinando com essa formação? Então, pagando também por algumas mexidas do treinador, aí aliado também essa falta de, né, eu não vou dizer vontade, mas gana, né, gana, a verdade é essa. Então, o time do Flamengo vai sucumbindo, né, a si mesmo, né, e lembrando que poderia ser mais, né, poderia ser mais se não tivesse aqueles 2 gols do Lanús aí, óbvio, né, muito bem anulados, inclusive. Cara, eu tô um pouco decepcionado ainda, né, com o Flamengo no jogo de hoje, mas quero ouvir o Vila e o Gui, assim, eu tive a impressão de um jogo, assim, horrível, eu diria, do Flamengo. Eu achei que foi um pouco pior do que apenas ruim, né, o adjetivo do jogo de hoje do Flamengo. Eu acho que o Gui foi muito bem quando ele usou o termo sintomático, né, porque tá virando recorrente, tá demais, assim, já deu. Começou o ano já, ô Guilherme. Pois é, se você pra pensar, né, de fato, qual jogo o Flamengo jogou bem, de fato, né? O Flamengo, ele tem até Só o Vasco. Foi 1-0, podia ter sido Mas mais. só o Vasco com um time alternativo, a gente tem que lembrar, não era, né, o time que hoje a gente tem Paquetá, foi com um time alternativo, Porque né? até a vitória contra o Botafogo, mal ou bem, sai de 2 gols, assim, e 2 erros também do goleiro do Botafogo, né? O Flamengo não criou necessariamente um bom jogo, né? Para que as possibilidades surgissem e aí, de fato, fosse aquele jogo que o Flamengo se acostumou no ano passado, né? O Flamengo criava, tinha volume, tinha chute a gol, jogadas trocadas. O Flamengo chegou a fazer 8, né? Tudo bem que foi contra o Vitória. Mas o Flamengo parece não ter um esquema tão bem definido, ou não sei se os jogadores estão ainda em marcha lenta, né? Mas é aquilo, esse ano a nossa agenda ela foi modificada, então tudo que o Flamengo vai disputar já está valendo. É aquilo que eu tenho falado aqui. Os 3 pontos de fevereiro são os mesmos 3 pontos de novembro. E se não começar a fazer os pontos, não começar a pontuar, vai faltar lá na frente. Superchat. E aí? Superchat do Luiz Pellegrino que falou postura ridícula do Fla, salto alto e sem vontade. Cara, eu acho que a gente tem que olhar o seguinte, tem problemas individuais no elenco, Paquetá não tá funcionando, Ortiz é uma vergonha, a atuação do Ortiz, ela é vergonhosa. Que, assim, não foi só no lance do gol não, que aí o Léo Pereira também erra na cobertura do atacante. Mas o Léo Ortiz errou tudo que ele tentou. Tudo. Né? O treinador ainda não conseguiu encontrar o time de 2025. E só lembrando aqui, ó, o time que jogou contra o Vasco, que foi a melhor partida do Flamengo esse ano. Rossi, Royal, Léo Pereira, Vitão, Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo, Cebolinha, Carrascal, Plata e BH. Esse foi o time que melhor jogou esse ano. E ele, lembrando, tá? Ele morreu com 2 substituições. Então, assim, eu acho que aqui pode ter a questão do salto alto, talvez de achar que eu ganho a qualquer momento, mas a gente tem que olhar, não pode esquecer que tem a parte tática, tem a questão individual dos atletas, e na parte tática entra numa situação que a gente teve ano passado, que era o coletivo, um padrão, que fortalecia muito a defesa do Fla, que foi a melhor da América do Sul. O time que menos levou gol no Campeonato Brasileiro. Uma defesa extremamente sólida. E a gente não tem isso mais esse ano. Nossa defesa é um queijo suíço. É cheio de buraco. Meu amigo. É cheio de buraco. A verdade é essa. E individualmente, os jogadores que a gente espera. Aí vamos lá. Arrascaeta, tá abaixo. Léo Pereira, Ortiz, extremamente abaixo. O Alexandre também dando os moles, né, cara? O Alexandre, mas assim, o Alexandre até
acho que não tanto quanto o Ortiz. E assim, sendo bem sincero, eu espero muito mais do Ortiz, né, pela qualidade que ele sempre mostrou, do que do Alexandro. Acho que o Alexandro sempre foi ali mediano, tá ali na lateral esquerda, já em final de carreira e tal. O Jorginho ainda não voltou de fato esse ano. É, mas né? aí assim, o Flamengo vive do Jorginho, é só se não tiver o Jorginho, entendeu? Tipo, Mas acabou tendo uma dependência forte no final do ano mas passado, aí a gente tem um Paquetá, né? E o Paquetá veio fazer o quê? Paquetá não vai jogar no lugar do Arrascaeta, a não sei que ele bote o Arrascaeta no banco. E mesmo assim, hoje, olhando que o Paquetá tá... Tô até ficando puto já. O Paquetá não tá jogando, não tem como simplesmente ele chegar e falar assim, não, vou tirar aqui o Arrascaeta, vou botar o Paquetá pra jogar de 10. Então... Assim, decepção. E aí o Pedro não dá pra cobrar, porque o Pedro, eu sei lá, né? Talvez alguém deva perguntar por que ele não iniciou com o Pedro, né? Alguém de referência na frente, como bem lembrou a produção. A gente deu quantos? 8, né? 8 finalizações, não é isso? Então, a gente fez... o primeiro tempo, eu lembro bem, a gente terminou com 4. Uma que foi aquela finalização do Cebolinha que o goleiro defendeu. No segundo tempo, a gente não acertou uma bola no gol. Uma bola no gol. Não dá, gente. Time arame liso também, porque assim, às vezes a coisa tá ruim ali, mas quando você tem um time que broca, entendeu? Que marca gol, vai. Agora o time é arame liso, meu amigo. O time tá precisando de Stadaladric, tá precisando de Viagra, tá ligado? É a palmolescência do Flamengo voltou. O time do Vitor Pereira, o time do Sampaoli. Esse time é uma palmolescência. Eu estou com problema mental, vou assistir o time do Flamengo. Tu vai sair com depressão. Esse time é a treva. A grande verdade é essa. É o desposturado, desprazer de ver esse time jogar. Paquetá, 200... Não adianta. Entendeu? Até o Cebolinha foi contaminado hoje por o Ortiz. Pode ser não vou dizer que tem uma maçã podre, porque tem muito mais gente ruim também. O Paquetá, o Arrascaeta, parece que tem uma bigorna na perna também. Tá de brincadeira, né? Então, assim, Léo Pereira também errando, que não costuma errar. A lateral direito, o Varela, já falei. O Varela foi muito bem ano passado, mas ele, em média, é um lateral fraco. Desde 2022 no Flamengo, a gente pode tirar o recorte de 6 meses de 2025. Tô muito puto. Eu não gostei do Flamengo hoje, no geral não gostei, muito abaixo daquilo que eu espero, não só pro Flamengo, é que o papo aqui é Flamengo, mas quando eu falo de uma final de campeonato, que a gente sempre diz, né, e os jogadores dizem isso, final é um jogo diferente. Eu entrevistei o Emerson Royal depois do jogo contra o Botafogo, independente de ser o Emerson Royal, o discurso dele é o discurso que eu gosto de ouvir de um jogador de futebol. Final é um jogo diferente, final movimenta muito mais, no final a gente fica sem dormir, na final a perna treme, na final a gente quer fazer o gol, a gente quer mostrar mais vontade, a gente isso, a gente aquilo. Cara, o Flamengo não fez nada disso hoje. O Flamengo deu um chute a gol, que foi aquele do Cebolinha em cima do goleiro, que obrigou ali o goleiro a fazer uma boa defesa, é verdade, ainda no primeiro tempo. O Flamengo teve uma posse de bola estéril, o Flamengo teve muito mais posse de bola que o Lanús, mas o Lanús chutou 17 vezes a gol. É verdade que nem tanto eles acertaram o gol, mas uma eles botaram pra dentro. Tem um atacante grandalhão, eles usam o atacante grandalhão, não tem essa de, vou preservar, não sei o quê, não sei o que lá. O Flamengo, se não tiver o Pedro, não tem ninguém. A verdade é essa. Mas tem o Bruno Henrique. Mas tem que usar. Por que não usou? O Pedro não pôde jogar o primeiro tempo. Falamos aqui. Provavelmente ele não tá 100% porque ele estava lesionado. E o Felipe falou. Mas, porra, o Bruno Henrique não é da posição. Mas ainda é melhor ele do que não ter um centroavante. Ou do que não ter um cara que brigue dentro da área. Um cara que você possa cruzar uma bola na área. E o Bruno Henrique pode ajudar. Ele pode ajudar. E pode ajudar mais do que o Carrascal nesse ponto, mais do que o Cebolinha e mais do que o Luiz Araújo, porque não são jogadores de área, nunca foram. Inclusive o Luiz Araújo, vocês entendem por que o Luiz Araújo não é titular? Eu tava vendo essa semana, negócio de especulação lá dele no Atlético Mineiro, parecia que o Flamengo ia vender o Zico. Não, por que vai vender? Porque, meu amigo, é um jogador vagalume, entendeu? De vez em quando ele... é o golfinho, de vez em quando ele sai da água, faz uma gracinha, e é isso. Entendeu? E como é que vai entrar com esse cara como titular no jogo desse? Não dá. Sempre falei, Rafa tá aqui de prova. Jogador de segundo tempo. Ele sempre entrou. Os melhores momentos do Luiz Araújo é quando ele sai do banco. E aí, como o Bruno lembrou, entrasse com o Bruno Henrique. E aí entrou com essa coisa lá do meio. E aí vai ter um montão de gente de estatística falando e tal. Mas ficou a galera, a hora você viu do lado esquerdo, do outro lado. E todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Tinha ninguém na sua posição. Vamos jogar o quê? Seleção de 70, que não tinha atacante? Vamos jogar. É Pelé, Tostão, é Gerson? Não são, porra.
Não são. Ah, o time de 80... Você que negócio? Compara o time de 81. Meu amigo, você que faz isso, você tá cometendo um pecado. Isso aí você tá... Como é que você... Blasfemando. Ai, vamos comparar. Não dá pra comparar, pô. O time não tem atacante e não consegue jogar. Aí vamos botar lá na frente pros caras... É o quê? Laranja mecânica do Cruyff? Não é, pô. Tá de brincadeira. Luiz Araújo não é titular. É uma vergonha botar ele... ele jogar... Não dá pra jogar de titular. Tem vários jogadores do Flamengo que pipocam. O Ortiz tá pipocando. O Luiz Araújo pipoca. Não dá. É jogador de segundo tempo. Ah, não vai entrar com o Pedro, tá mal, não sei o que. Lance clínico, né? Beleza. Tem que entrar com o BH, porra. O BH é o cara que tem que deixar, se tiver condições, joga 90 minutos, que é o cara que decide lá. É o cara, o Rascaeta sabe que não joga 90 minutos, mas é brocador também, decide, por causa da questão, né, física dele. Então, meu amigo, deixa o Bruno Henrique lá. Ah, tá mal, deixa, é o cara que decide. Luiz Araújo, desculpa, não dá.